Bom, gente, então vocês vão me ajudando aí, né? Que, como diz o Caio, eu acho tão bonito quando o Caio fala assim: esse é um estudo em grupo, é uma mesa redonda, então todo mundo tem a palavra. Estou copiando do Caio. E é assim mesmo, né, gente, o estudo. Nós já estudamos sobre o sonambulismo, né? E já aprendemos tantas coisas interessantes, e na semana passada nós começamos a segunda vista, ou como chama que ele fala? Ou segunda vista, como que é o outro nome, Verinha? Que ele fala, aí Ana Luísa saiu, certo? Deu algum... Dupla vista. Dupla vista. Tanto faz, né? Às vezes fala dupla vista, às vezes segunda vista. E só para lembrar o que é isso, é a capacidade de enxergar a distância, não é? É isso mesmo, gente. Você vai me ajudando aí, Ana. Pode falar, Verinha. Então, eu achei legal que ontem o Mário mencionou obras póstumas várias vezes na sua explicação lá. Foi ótimo, né? Foi muito bom. Eu achei Verinha, maravilhoso, eu eu também assisti pelo ouvi depois, YouTube. né? Ela E ele, comentou o livro, né, a hora também. que ele falou, eu falei assim, ah lá, gente, nós estamos estudando esse livro. Muito bom, porque é um livro pouco estudado. É um livro pouco estudado, né? Então, eu vou ler o parágrafo anterior para a gente, né, lembrar, e vocês vão me ajudando aí. Os médios videntes também podem, pois, ser comparados às pessoas que gozam de visão espiritual. Mas seria talvez arbitrário considerá-los médiums, já que baseando-se a mediunidade unicamente na intervenção dos espíritos. Não pode ser considerado como um ato mediúnico algo que se faça por si mesmo. Aquele que possui a visão espiritual vê pelo seu próprio espírito, não havendo necessidade do concurso de um espírito estranho para a manifestação dessa faculdade. É isso que Kardec falou, né? Que nós até vimos. O que é a mediunidade? O próprio nome fala, né? Médium intermediário. Se a pessoa tem essa faculdade, é dela própria. Agora, é claro que a gente sabe que, às vezes, o espírito se mostra para o médium vidente, numa reunião mediúnica, ou fora de reunião mediúnica. Aí há um processo mediúnico. Mas se a pessoa tem esse, vamos dizer, entre aspas, esse dom, essa faculdade, é dela, né? Da dupla vista. Aí ele vai falar assim, isso posto, quer dizer, que é uma faculdade da própria pessoa, examinemos até que ponto a faculdade da dupla vista pode permitir-nos descobrir coisas ocultas e penetrar no futuro. Aí ele vai falar isso. Como que será que uma pessoa que tem essa faculdade da dupla vista, né, ela pode penetrar no futuro? Então, olha aí na Isa e fala, olha, daqui 2 anos vai acontecer isso com a Isa, amanhã vai acontecer isso com a Verinha. Será? Vamos ver. Os homens sempre desejaram conhecer o futuro em todas as épocas e poder-se-iam escrever volumes sobre os meios inventados pela superstição para erguer o véu que encobre o nosso destino. A natureza revelou-nos muito sábia no ocultando. Cada um de nós tem sua missão providencial na grande colmeia humana e dá sua contribuição à obra comum na esfera de atividade. Se soubéssemos antecipadamente o fim de cada coisa, indubitavelmente a harmonia geral ficaria perturbada. A certeza de um futuro feliz dispensaria o homem de qualquer atividade, pois não teria ele necessidade de esforçar-se para atingir o objetivo que sempre tem em mira, o seu bem-estar. Todas as forças físicas e morais seriam paralisadas, o que deteria a marcha progressiva da humanidade. A certeza dos infortúnios
teria as mesmas consequências pelo desânimo que acarretaria. Todos renunciariam à luta contra a sentença definitiva do destino. O conhecimento pleno do futuro seria, pois, um presente funesto que nos conduziria ao dogma da fatalidade, o mais perigoso de todos, o que mais se opõe ao desenvolvimento das ideias. É a incerteza do momento de nosso fim neste mundo que nos faz trabalhar até que o nosso coração cesse de bater. O viajante levado por um veículo sujeita-se ao trajeto que o levará ao ponto de destino, sem pensar em modificá-lo, porque sabe que não poderá fazê-lo. O mesmo se daria com o homem que tivesse conhecimento de seu destino irrevogável. Se os videntes pudessem infringir essa lei da providência, tornar-se-iam iguais à divindade. Por isso, não é esta sua missão. Olha que parte interessante, gente. Tem graça, vamos supor, alguém chegar para mim, um médium vidente, e falar, olha, Marlene, daqui 2 anos, entre aspas, você vai passar por uma doença muito séria, vai acontecer isto e isto, você não vai resistir e você vai desencarnar. Isso seria bom para mim? Não, né? De jeito nenhum. Por quê? Porque eu já ficaria só pensando nisso, talvez, né? E isso me incomodaria mais do que ajudaria. Sem contar que, vamos supor, todos nós sabemos, que mesmo que a gente tenha as programações espirituais no momento do nosso reencarne, essas programações não são assim, tá, tá, tá. Dependendo da nossa vida aqui na Terra, se for bem conduzida ou mal conduzida, a gente pode alterar a programação. Eu tanto posso piorar, como eu posso melhorar. Então, que autoridade esse médium vidente teria? Isso só compete a quem? Igual fala aqui, a Deus. Então, a gente precisa ficar de olho aberto quando vier algum médium vidente com essa conversa, né? Agora eu quero ouvir vocês. Marleninha, isso aí está explicando o que a gente sabe sobre os nossos estudos, não é? Porque, por exemplo, como você disse aí, 2 anos e você iria. Aí você ia adoecer e morrer antes, desanimar de batalhar, né? E muitas coisas mudam, modificam conforme a gente vai vivendo e agindo e tal. Hoje mesmo eu me encontrei com uma pessoa e ela disse que vai ser submetida a uma cirurgia, eu acho que na região da bacia, me explicou. Aí ela me disse assim, essa é uma doença familiar. Minha avó e minha mãe passaram por isso, sofreram muito. Só que na época delas não tinha o recurso que tem hoje. Então, elas faleceram, né, por esse motivo, sofreram muito, e eu já tenho mais recursos. Então, eu lendo aqui, me lembrei disso agora. E se o médium vidente, vamos supor, quando ela fosse bem mais nova, você vai passar pela mesma doença da sua avó e da sua mãe. E numa época em que não tinha um recurso, que ela vai ver a avó desencarnar, que ela vai ver a mãe desencarnar. Só que olha como mudou. Ela não é espírita nem nada, ela me contou isso naturalmente. Ela falou, só que hoje tem recurso, né? Ou seja, eu tenho, né? Eu vou ter mais, assim, não é vantagens, né? Mas tem mais possibilidade do que minha mãe e minha avó tiveram. Então, não dá para um médium vidente afirmar nada, né? E aí, Ana? Fala aí para nós, Ana. Nós queremos ouvir você, benzinha. Não fica quietinha, não. Não, você explicou bem, né? Mas eu achei interessante que ele fala aqui, né? Que cada um de nós tem a missão
a sua missão providencial, colaborando para o coletivo, né? Para a obra comum, na medida da atividade de cada um. Então, eu lembrei do nosso estudo de ontem, né? Pensamento e ação. Aí, ó, falando que temos que agir. Então, se alguém chegasse para nós e dissesse assim, ou para mim, né? Ana, olha, eu vejo na sua frente um futuro muito feliz. Eu ia me acomodar. Ah, então o meu futuro já está garantido, eu não preciso fazer mais nada. Cruzo os braços e fico esperando esse futuro feliz. E ele não vai acontecer, porque eu não trabalhei para isso. Eu não me esforcei para atingir esse objetivo, né? E ele fala que o contrário é a mesma coisa. Se alguém chegasse e dissesse, Ana, você vai ser muito infeliz, você caiu em desgraça. Olha, eu ia ficar num desânimo, que eu também ia cruzar os braços, e eu não ia fazer mais nada. Ah, então não adianta eu me esforçar. Então, esse negócio de prever futuro é tudo ponto da carochinha. Quem acreditar nisso está perdido. Aí, ó. Porque experimenta, ontem nós ainda falamos lá no nosso estudo. Uma pessoa chega para você e fala assim, Ana, ela está querendo te sugestionar, né? Ana, mas você está tão triste hoje, o que aconteceu? Você está tão abatida, você vai assustar. Se você for uma pessoa impressionável, você vai embora com aquilo para casa. Você vai falar, nossa, chega no espelho, ai, eu estou abatida mesmo. Vai para a cama. Isso aí nunca você deve fazer isso com a pessoa, né? Mas um estímulo, ao contrário, é bom. Falar, nossa, como você está bem hoje. Você está corada, bonita. A pessoa vai ficar para cima. Aí é outro caso. Mas aí esse negócio de prever futuro é muito perigoso. É fanática. A pessoa fica fanática, né? Completamente fanática. Então, acho que é isso que ela está mesmo, né, gente? Ele está querendo colocar aí. É isso mesmo. Ah, então, existe a dupla via? Existe. Lógico que existe. A pessoa tem essa possibilidade. Mas aí é o convite também para o médium ser muito discreto. Ser muito discreto, né? Saber o que fala, porque também eles às vezes estão sendo enganados. Porque o médium também é enganado. Não é? E a gente ficar esperto. Gente, o que é o médium? O médium é uma pessoa comum, né? Ele é um trabalhador, tem as suas dificuldades. E é interessante que no movimento espírita não poderia ser assim. As pessoas espíritas, né? Não vou falar do movimento. Mas, às vezes, o espírita tem esse fanatismo ainda pelos médiuns, né? A gente tem que ter respeito, claro, como tem que ter respeito por todas as pessoas, né? Mas não pode já ir achando que tudo que o médium falou, a água parou, não. Não é? E principalmente no que se refere ao futuro. A Ana lembrou bem, ontem nós estamos estudando exatamente isso. O futuro, ele não existe enquanto eu não traço, né? Enquanto eu não vivencio. E mesmo que eu tenha as metas, que meu anjo guardião tentou elaborar comigo no plano espiritual, mas ele não aconteceu. Ele só vai acontecer na hora que chegar à prática. E todos nós aqui, mães, avós, né? A gente tem projeto com os filhos, com os netos, a gente pode falar, mas só vai acontecer na hora que eles trilharem o caminho. Pode falar, Exaltina. Então, é só assim, dentro do que eu estava pensando, que nós estamos estudando, né? A delicadeza mesmo para o médium, para a gente, para o estudo, né? Para ter o conhecimento. E se a pessoa começa, vamos supor,
Eu vejo lá, é a segunda vez que falo para a Ana, Ana, você vai ser feliz, vai acontecer isso, isso, isso. Aí a Ana começa, nossa, mas ela é muito boa, sabe, assim, e passa um para o outro. O meu ego vai, ó, lá para cima, por isso que nós não podemos elogiar, médium não pode receber elogio, né? Porque o nosso ego vai subir. E é lógico que eu vou receber aqueles irmãos que vão falar tudo o que a pessoa quer. Então, é bem delicado isso daí. Nós, como médium, todos, né? Nós, como os médios, os que têm os videntes, tudo, é saber o que falar e é como a Marlene acabou de falar, e nem falar. Se vier, nem falar, né? Porque não nos é permitido, né? Assim que eu... E é verdade, Isa. A gente tem que aprender isso, né? Tem E que muitas aprender. vezes o médium é usado, né? É, a gente vê casos, né, Verinha, de médios que realmente têm um potencial e um valor grande, mas às vezes se deixam levar pela vaidade, pelo orgulho, né? Não é fácil, não. Podemos, pode falar, Isa. É rapidinho, Meleninha. É exemplo. Eu só recebi muito ensinamento da sua mãe. E uma vez, conversando com ela, que eu pensava que ela passava a mão na cabecinha, que nada puxava a orelha da gente, com, com toda a delicadeza, mas ela puxava mesmo, ela puxava a razão. Então, é onde que eu e as meninas começamos a elogiá-la, né, diante do ensinamento dela. Ela, aquele jeitinho pequenininha, né, logo que sua mãe, né, você sabe, ela falou assim, de jeito nenhum, vocês vão elogiar somente a Jesus. Ela falou sério, convicta. Aí nós, ó, fechamos a boquinha, entendemos a lição. É lógico que ela, com muito conhecimento, para nós, né, que estávamos estudando com ela na quarta, moral, né, estudo do Evangelho, mas ela falou com tanta firmeza, gente, mas com tanta energia boa, mas puxando a nossa orelha, que era só para elogiar Jesus. E ficamos quietinha, entendemos a lição. É isso aí, né, Isa? Pode falar, Ana. A tia Rosa era sábia. Eu fui aluna dela de Coen, lá na Veneranda. Eu fiz o Coen com ela lá, né? Eu não chamava Coen naquela época, mas era um tipo de um Coen. E ela era sábia. Ela dava cada aula que eu até hoje eu fico lembrando, sabe? Das aulas dela, que beleza. Eu adorava. Eram duas. Era ela e a dona Helena Pini. É Como mesmo, elas eram, como elas eram sábias, muito sábias. e você vê, a dona Rosinha não tinha escolaridade nenhuma. E acho que nem a dona Helena, viu? A dona Helena, eu não sei, Ana, mas a mamãe não tinha. Ela lia bem, ela lia muito bem. Aprendeu a ler, gente, nos livros espíritas. Olha que interessante. Muito interessante. Deus abençoe. Que ela continue puxando a nossa orelha, que ela era boa para puxar a orelha. Às vezes, ela puxava assim, ela era séria, né? Era tudo com muita seriedade, o trabalho realizado por ela, mas era um amor de pessoa. Às vezes, as filhas não tiveram nem a oportunidade de nós, como alunas, né, entendermos a tia Rosa. Eu chamo ela de tia, chamava, porque ela era tia do meu marido, né? Meu marido era primo da Marlene, primo primeiro. A minha sogra era irmã do pai dela. Então, do pai da Marlene. Então, meu marido chamava ela de tia, né? Meu finado marido. E eu acostumei chamar ela de tia Rosa. E ela era um encanto de pessoa, pelo menos comigo, ela foi. Ela tinha muito carinho pela Ana, principalmente que a Ana se enviuvou jovem, né? Nossa, ela tinha muito cuidado com a Ana e com as meninas, né? Isso aí ela deixou essa lição para... A gente não pratica direito, né? Porque, como diz, não tem a elevação dela, mas ela deu esse testemunho, sim, para nós.
Eu lembro que ela tinha muito carinho pela Ana e pelas meninas, porque ela sabia, né, que não era fácil. Bom, gente, então vamos caminhando mais um pouquinho. A hora que quiser, vocês vão falando, tá? No fenômeno da dupla vista, estando a alma parcialmente desligada do envoltório material que limita nossas faculdades, não fica mais sujeita nem à duração, nem à distância, podendo abranger o tempo e o espaço, tudo que se confunde no presente. Livre de seus entraves, ela, né, a dupla vista, avalia os efeitos e as causas melhor do que nós poderíamos fazer. Vê as consequências das coisas presentes e pode levar-nos a pressenti-las. É nesse sentido que se deve entender o dom de presciência atribuído aos videntes. Suas previsões são apenas resultado de uma consciência mais nítida daquilo que existe, e não uma predição de coisas fortuitas, sem ligação com o presente. Consistem numa dedução lógica do conhecido para chegar ao desconhecido, o qual depende muitas vezes de nossa maneira de agir. Ó. Então, o vidente pode ter, a pessoa dotada da dupla vista, ela pode ter essa previsão? Pode, porque às vezes está. Só que, olha, tudo depende da maneira de agir. Se eu vou agir diferente, eu vou mudar aquele trajeto, né? Quando um perigo nos ameaça, se somos avisados, ficamos em condições de fazer tudo para evitá-lo, com liberdade para agir ou não. Em um caso desses, o vidente tem conhecimento do perigo para nós oculto. Ele o mostra, indica o meio de afastá-lo, se assim não for feito, o acontecimento seguirá o seu curso. Então, é evidente que vamos ver se eu entendi isso aí mesmo, vocês me ajudam. Então, o médio vidente, o que tem a dupla vista, ele pode prever alguns fatos? Pode, porque às vezes está lá na trajetória, né? Então, a Marlene está fazendo isso, é mais ou menos assim, ó, ela pegou essa estrada aí, só que essa estrada está sem sinalização, ela vai desembocar num beco, ou num precipício. Se ela continuar assim, ela pode cair no precipício. Então, são as possibilidades e que a pessoa dotada dessa dupla vista, ela pode ver, né? Mas tudo vai depender da caminhada do outro. É isso mesmo, gente? Me ajudem aí. Eu acho que sim, Marlene, e eu gostei muito quando você disse que o futuro ainda não chegou. Ele não aconteceu. Então, o futuro é tudo suposição, é hipótese. Pode acontecer ou não, vai depender do modo de agir de cada um. Não é mesmo? Então, eu gosto de citar, quando toca assim, nesse ponto, até citei ontem também no nosso estudo, a Casa Mental do André Luiz, lá no Mundo Maior. Agora eu não vou esquecer que é no Mundo Maior. E ele fala que a nossa mente, o nosso cérebro, nosso espírito, né, é como se fosse uma casa de 3 andares. Chama Casa Mental, um item que André Luiz fala. No andar médio está o presente. No andar superior está o futuro. E no andar térreo está o passado. Então, são os 3 cérebros nossos. O cérebro trino, né? Presente, passado e futuro. Então, o que o André Luiz recomenda, que eu gosto de pôr em evidência, porque achei muito interessante. Nós temos que viver bem o presente. Nós temos que ir lá no térreo, temos, lá no porãozinho,
visitar o passado e ver as experiências que nós já tivemos e que elas sirvam de lição para nós, de aprendizado. Aí você vem para o andar de cima. Ali está o presente. Ali é o aqui e agora. É onde você vai agir. Porque no passado não tem mais como se agir. O andar de cima, o futuro, não chegou ainda. Não tem também como você agir lá. Então, onde é que você vai agir bem? No presente, no andar do meio. Não que você não deva percorrer o andar de baixo, fazer ali uma limpeza, ver o que te serviu, o que não serviu, joga no lixo, manda para a lixeira, igual você descarta as conversas de um celular, né? Manda para a lixeira. Vive bem o presente, limpa aquele andar, procura fazer o melhor possível e dá uma passeada lá no andar de cima. Naquelas ideias, nos seus projetos, nos seus desejos que você quer realizar. E começa a realizar isso no presente. Olha que maravilha, que lição que o André Luiz nos dá. Eu acho maravilhoso isso aí. Vocês acham? Ana, porque eu falo isso por mim, às vezes eu me surpreendo falando assim, mas por que eu não fiz isso, aquilo? Por que eu demorei? Aí agora já chama a minha atenção. Falo, Marlene, para com isso. Não fez, não fez. Ou porque não sabia, ou porque, sei lá, foi cabeça dura, mas enfim, não fez. Agora pega a lição para hoje. Mas não fica grudado no passado, não. Manda para a lixeira, o que não serve. Manda para a lixeira, você falou isso, é legal. Manda para a lixeira. Aquilo que te serve e que foi aprendizado, coloca em aplicação no presente. E aquilo que está no futuro, que está no seu projeto, coloque em aplicação no presente. A partir de hoje, aquilo que eu fiz de errado, que eu já vi que não deu certo, eu não vou fazer mais, mas eu não vou ficar remoendo também, né? A Ana Luísa fala, não fica ruminando. Ruminação. É. Está ruminando, não adianta. Não rumina, não, manda para a lixeira. Apaga. É sabedoria isso, né, gente? É sabedoria. Só que na hora H, a gente às vezes não faz, mas a gente já tem que começar a pensar nisso. A fazer o exercício, né? Fazer o exercício. Aqui ele vai dar um exemplo bem interessante, quer ver? Que eu achei muito importante. Suponhamos que um carro entre por uma estrada que vai dar em um precipício sem que o motorista saiba. É evidente que se ninguém o fizer mudar de rumo, o carro por ele se despenhará. Suponhamos também que um homem colocado numa posição de onde enxergue toda a estrada, vendo o desastre inevitável que sofrerá o viajante, consegue avisá-lo para que mude o rumo. O perigo será evitado. Então, vamos supor, eu estou numa estrada e eu não sei, do jeito que eu vou cair do precipício. Só que a velhinha, ela está num monte, numa montanha. E de onde ela está, ela enxerga mais. E ela viu o precipício, ela falou, opa, a Marlene, se continuar, ela vai cair. Né? Então, ela pode me alertar. Olha, né? Aí é uma visão dupla vista, mas calcada em fatos reais mesmo, né? Porque se eu continuar naquela estrada, na velocidade, eu vou cair no precipício, né? Olha lá, da posição que está dominando todo o terreno, vê ele que o viajante, cuja vista se circunscreve aos acidentes da estrada que percorre, não pode divisar. Pode ele ver se alguma causa fortuita impedirá a queda do carro. Conhece, portanto, antecipadamente o que vai acontecer
e faz a sua previsão. Então, aquele que tem a dupla vista, ele está num outro lugar, que dá mais abrangência para ele. Né? Não é que Marlene, fala, dona Nora. agora eu lembrei também de um caminhão que despencou na Serra de Peixoto. O homem parou lá na Sete Voltas para tomar informação. Ele estava vindo, acho que de Uberlândia, com a boiada no caminhão. Aí parou para tomar informação. Aí eles informou que lá tinha umas curvas muito perigosas, mas ninguém sabe como que foi. Ele caiu numa pirambeira tão horrível que o caminhão... acho que sobrou 4 criação. Acho que ele nem viu. Ele deve ter ficado mais ganhado, porque o caminhão acabou tudo lá naquele fundão. Agora, esse aqui, ó, compara com isso aí, né? Ele tem que ver como está a estrada, né? Para poder... E eu não sei o que aconteceu com ele, coitado, que ele despencou. É isso aí, pode falar, Ana Bem. Eu vou só dar continuidade ao caso da dona Honória. A senhora conhece as Sete Voltas? Conheço, nós íamos muito lá vender roupa. Então, Nós dona Honória. no Bananal, Jaguarinha, a gente ia. Uhum. Dona Honória, mas caindo ali não tem nem como resgatar? Né? Não tem. Não. É um precipício, é um abismo. É um abismo. Porque a estrada é muito estreita, de terra. Já passei muito por lá. Já? Se cair ali, quando a gente passava, eu ficava pensando, falava, gente, se esse carro cair aqui, não tem como resgatar. Não tem, de jeito nenhum. Porque lá Mas embaixo... ele acertou bastante, a estrada está bem melhor agora. Naquela curva perigosa, ele desvaiou, distorceu por cima, abriu para cima um pouco, sai lá em cima já. Aí não fica tanto naquela curva tão forte. Mas é horrível aquelas curvas lá, muito perigosa, né? Mas na onde caiu é um precipício mesmo. Ali não tem nem tem lugar que não tem nem fazenda lá embaixo. Não tem, não. É só buraco mesmo, né? Porque é como se você estivesse no alto de uma montanha, bem alta, a estradinha ali, e lá embaixo o vale. Então é um lugar muito... É lindo a estrada, né? Linda. Quando a gente passa no tempo das canelas da Ima, aquelas flores lindas, parecendo orquídea, né? A serra fica forradinha. E nós andávamos na gurita lá de Delfinópolis também, tem cada precipício também. Deus me livre. Então, eu passava muito ali, que a gente tinha um rancho lá no Engano. O compadre João tinha um rancho lá junto com o marido da irmã da Marlene, né? Duas irmãs da Marlene eram dono do rancho lá. O compadre João, acho que vendeu a parte, não sei se é para o Zé Mauro ou para o Jatir. Nós íamos muito lá naquele rancho. Marlene, estou sabendo, dona Nora. A senhora falou Marlene, achei que fosse outra pessoa, Mexará. Mas sou eu mesma, no caso. Mas eu nunca fui. É você. Então, gente, continuando. Então, eu achei essa comparação muito bonita, né? Então, é possível um médium que tem dupla vista, ele pode ver, porque a visão dele está como se fosse acima da circunstância. Então, ele está vendo a previsibilidade. A pessoa entrou numa estrada que tem um precipício, ele não sabe. Aquele que está acima está vendo a previsibilidade, então ele pode avisar. Né? Ou eu estou num caminho errado, fazendo coisa, o médio dupla vista, ele está acima, olha, Marlene, isso que você está fazendo não vai dar certo. Não é que ele adivinha, ele está nessa condição acima do lugar que a gente está, né? Agora, ele vai dar outro exemplo. Suponhamos agora que aquele homem do alto de uma montanha, aquele que está vendo melhor, aviste ao longe, numa estrada, tropas inimigas, dirigindo-se para a aldeia
a que pretendem atear fogo. Ser-lhe-á fácil, calculando o espaço e a velocidade do movimento das tropas, prever o momento de sua chegada. Se descendo a aldeia, ele disser simplesmente: a tal hora a aldeia será incendiada. Se o fato ocorrer, passará aos olhos da multidão ignorante por adivinho ou feiticeiro. Mas não é. Ele enxergou a previsibilidade, né? No entanto, ele simplesmente viu o que os outros podiam ver e deduziu-lhe as consequências. Ora, o vidente, como esse homem, vê e segue o curso dos acontecimentos. Então, ele está comparando o vidente a uma pessoa que está num grau que permite ela enxergar além dos outros, né? Faz previsão dos resultados não por possuir o dom da adivinhação, mas porque ele os vê. Pode, portanto, dizer-vos se estáis no bom caminho e pode indicar-vos outro melhor e comunicar-vos o que encontrareis no fim da estrada. É para vós o fio de Ariadne que vos orienta para achar a saída do labirinto. Olha que interessante, bonito, né? Vocês querem comentar ou pode continuar? Então, aí eu vou falar mais um pouquinho. Fala. A Gurita de Delfinópolis, aí a gente estava lá naqueles cafundós da Gurita, a gente chegou já à noite na casa de um amigo nosso. Aí o João queria ir embora para os Olhos d'Água. Aí eu chamava Jamil. Ele falou assim: de jeito nenhum, João, você não vai, você não conhece que as estradas lá é muito perigosa. Vocês dormem aqui, amanhã vocês vão. Aí, quando a gente foi no outro dia, o João falou assim: vamos descer aqui para nós ver a natureza linda, que ele também amava a natureza. Menina, a pirambeira lá era um monte. E aquele vento, mas veio um vento tão forte que levava a gente. Nós correu para dentro do carro. Nós foi agradecer, falar graças a Deus, muito obrigado, sou Jamil, que não deixou nós ir de noite, que era capaz de nós cair na pirambeira também. É uma serra perigosa, muito perigosa. Aí, graças a Deus que ele livrou nós. Porque ele conhecia, né, dona Honória? Aí, no caso, não é que ele tinha dupla vista, não é isso. Mas ele conhecia, mas o exemplo é muito válido para o assunto que nós estamos estudando. Ana, pode falar, bem. Só vou falar para as meninas, não sei se elas sabem, sobre a história de Ariadne, do fio de Ariadne. Faz parte de um mito grego, Teseu e o Minotauro. Teseu gostava de Ariadne, e Ariadne gostava de Teseu. E na ilha de Creta, existia lá, num determinado lugar, um labirinto, e lá dentro desse labirinto morava um minotauro, metade homem, metade cabrito, uma coisa assim. E quem conseguisse matar esse minotauro seria um herói. E Teseu foi. Para ele não se perder no labirinto, Ariadne, que era a amada dele, teceu um fio. E ela ia tecendo o fio à medida que ele ia adentrando pelo labirinto, ia seguindo o fio, de tal forma que, ao voltar, ele não se perderia, porque ele encontraria saída através do fio de Ariadne. Então, é essa a história do fio de Ariadne, para não se perder no labirinto. Vocês viram, né? Bem, a Ana ajuda mesmo. É o fio de Ariadne. E a gente, se for ver, tem, né? Todos nós temos. E quem conduz esse fio para nós? Quem é o nosso fio de Ariadne? Quem é a nossa Ariadne? É Deus, não é? O Jesus, né? A gente pode falar assim.
Só que a gente não costuma seguir muito, né? Muito bom, Ana, ótimo. Deixa eu ver onde que eu parei. Às vezes dá até para a gente terminar hoje. Onde que eu parei? Eu já li isso aqui, suponhamos agora. Não, eu parei. Labirinto, né, que parou? Você parou em labirinto. Tá certo. Labirinto. Isso. Como se vê isso? Como se vê, isso está longe da predição propriamente dita, tal como entendemos na acepção vulgar da palavra. O livre-arbítrio do homem manteve-se intacto. Ele continua senhor de suas ações, para agir ou deixar de agir, para evitar os acontecimentos ou deixar que sigam o seu curso, de acordo com a sua vontade ou sua inércia. Indica-lhe o meio de chegar ao fim e cabe a ele utilizá-lo ou não. Supô-lo sujeito a uma fatalidade inexorável nos mínimos acontecimentos da vida é privá-lo do seu mais belo atributo, a sua inteligência. É colocá-lo no nível do bruto. O vidente, pois, não é absolutamente um adivinho. É um ser que percebe o que não vemos. É para nós o cão do cego. Portanto, nada nesse caso contradiz os desígnios da providência quanto ao segredo do nosso destino. É ela própria quem nos fornece um guia. Olha que bonito, né? Então, nós temos, sim, o fio de Ariadne, né? Mas é sagrado também o nosso livre-arbítrio. O nosso fio é a inteligência, né? Deus nos deu a inteligência para nós fazermos as nossas escolhas. Ele não interfere. Não, então, tem gente que fica assim, ai, vamos orar para o Brasil sair dessa situação, vamos orar para a guerra lá, né? Para aquele povo manter a paz. Tudo bem, não estou falando que não se deve orar, não é isso. Mas ficar confiando apenas na oração, sem ação, não adianta, porque Deus não vai interferir no livre-arbítrio daqueles homens, sejam poucos ou muitos, que querem fazer a guerra. Ele respeita o livre-arbítrio de todos. E se a maioria admite, fica quieta, é porque a maioria é conivente. Também são escolhas. São escolhas. Não agir é escolha. É claro. Agir também é. Então, é isso que ele está mostrando aí para nós, né, Marlene? É isso mesmo. O livre-arbítrio nosso é uma fortaleza imbatível, inexpugnável. Porque senão não tem mérito para nós. Sim. Nós seríamos escravos de Deus, marionetes. Exatamente. E aí, como que essa nossa caminhada rumo à luz vai ter mérito? Não. Então, a gente cai, a gente levanta, a gente erra, a gente comete as barbaridades e vai aprender. E o certo é que todos nós vamos aprender, né? O bom é isso. Mas cada um vai aprender a seu tempo. Cada um aprende a seu tempo, né? Muito interessante. É sob esse ponto de vista que se deve encarar o conhecimento do futuro, por parte das pessoas dotadas de dupla vista. Se esse futuro fosse fortuito, se dependesse do que chamamos acaso, se não se ligasse absolutamente às circunstâncias presentes, clarividência alguma poderia penetrá-lo. E, nesse caso, qualquer previsão que fosse feita não ofereceria nenhuma certeza. O vidente, referimos-nos ao verdadeiro vidente. Olha a ressalva. O vidente sério. Então, tem vidente? É possível? É possível. Kardec está falando que é. Só que ele fala que não é o charlatão, é o sério. Que o simula ser o verdadeiro vidente, dizemos nós, não revela o que o vulgo chama de buena dicha.
Ele apenas prevê as consequências dos acontecimentos presentes, e já é bastante. O exemplo que ele dá da pessoa que tem a visão mais ampla, para mim, é riquíssimo. Eu estou numa estrada escura que eu não conheço, mas o outro que está lá em cima vê. Marlene, cuidado. Igual a dona Honória deu o exemplo aí, do compadre que falou, não, você não pode ir agora, porque eu conheço essa estrada, ela é perigosa, né? Muito interessante. Quantos erros, quantas iniciativas malogradas, quantas tentativas inúteis não evitaríamos se tivéssemos sempre um guia seguro para nos esclarecer? Quantos homens se acham deslocados na vida por não haverem trilhado o caminho que a natureza lhes traçara de acordo com as suas faculdades? Acho que eu vou terminar e a gente comenta, porque aí já até é bom que encerra aqui. Quantos fracassam por terem dado ouvidos a uma obstinação irrefletida? Alguém poderia ter lhes dito, não tenteis tal coisa, porque não possuis a faculdade intelectuais necessárias. Isto não convém nem ao vosso temperamento, nem à vossa constituição física. Ou ainda, vós não sereis ajudados como será necessário. Ou então, vós não vos iludis quanto ao valor de tal coisa. Ireis encontrar entraves que não podeis prever. Noutras circunstâncias, ter-lhes-ia dito, vós tereis sucesso se agirdes de tal ou tal modo, se evitardes tal procedimento que poderá comprometer-vos. Sondando as disposições e os caracteres, poderia dizer, desconfiai de tal armadilha que querem preparar-vos. Depois acrescentaria, agora estáis prevenidos. Meu papel está findo. Mostrei-vos o perigo, e se sucumbirdes, não culpeis, nem a sorte, nem a fatalidade, nem a providência, mas a vós mesmos. Ah lá. Que pode fazer o médico quando o doente não dá a menor importância aos seus conselhos? Nada, né? Nada. Não pode. Quer ver? No meu tem uma notinha aqui, depois, se não for, se o de vocês tiverem outra nota, vocês falam. A pré-cognição, quer dizer, é ver antes, né? Foi um dos fenômenos provados cientificamente pelas pesquisas parapsicológicas na Universidade Norte-Americana de Duke, Carolina do Sul. Mas a primeira prova se deu na Universidade de Cambridge, Inglaterra, através das famosas experiências do professor Waltley Carrington, não sei ler inglês, viu, gente? Na Universidade de Londres, o professor Sol confirmou essas provas, posteriormente confirmadas também por numerosos outros investigadores em diversas universidades europeias e americanas. A teoria de Kardec, formulada nesse capítulo, nada fica a dever às teorias atuais. Pelo contrário, mostra a si mesmo inegavelmente mais lógica do que muitas proposições recentes. Pré-cognição é o nome científico dos fenômenos de previsão ou de profecia. Olha aí o Kardec, né? Esse texto é maravilhoso mesmo, ele dá muita clareza para nós, né? Eu achei. Se vocês quiserem mais comentar, gente, pode falar, Veri. Então, esse parágrafo diz muito, como dizia um amigo do Ricardo, meu filho, quando eles eram adolescentes. O Ricardo é o mais velho. E o Luciano, eu falo que o Luciano foi um guia para o Ricardo. Ele falava assim, Ricardo, quando a nossa mãe falar não, a gente tem que aceitar, porque elas mesmas erradas, elas estão certas. Mas não é isso. É que a gente já tem experiência. Aquele caso de falar, ó, leva o guarda-chuva, tem umas nuvens lá no céu, vai chover. Leva a blusa. Filho, não vai naquele lugar. Por quê? A experiência. Então, não é porque é um sábio ou dupla vista, e sim pela experiência, como foi o amigo ali da dona Honória, né? É isso mesmo. A mãe faz esse papel, né?
E às vezes o filho não valoriza, mas depois ele vai falar, minha mãe tinha razão, meu pai tinha razão. Mas vai, né? São os guias. É, Os guias encarnados, eu falo que são os anjos da guarda encarnados, né? Nós temos. Sempre, se a gente prestar atenção na vida da gente, em todas as ocasiões aparece um anjo da guarda encarnado para te proteger. Que é a ajuda do nosso anjo da guarda desencarnado. É espiritual. É igual a dona Nair, irmã da Maria José, ela falava que ela tinha um anjo da guarda dela, porque ela ia lá no Rafas, ela não vinha sozinha. Tinha uma pessoa vinha trazer de carro, outra hora vinha de a pé, ajudando a puxar o carrinho, mas ela falava, eu tenho meus anjos de guarda, mas era verdade mesmo. é verdade, né, dona Nora? Oi? É verdade, é isso mesmo. Quando a gente está em sintonia com o bem, você ainda fala, nossa, não é possível que essa pessoa veio e falou isso para mim, eu precisava ouvir isso agora, né? Ou, encontrei essa pessoa agora, ela vai me ajudar, é muito interessante, né? Uma vez ela vinha lá do Rafas com o carrinho, e ela andando devagarzinho, eu topei com ela, falei, não, deixa eu levar o carrinho para a senhora. Aí ela falou assim, mas você vai embora, não me espera não. Eu falava, não, dona, eu vou esperar a senhora sim. Não, você pode ir embora, eu sou mais velha que você tem que me obedecer. Aí o que eu fiz? Foi ter que largar ela para trás. Aí chegou o que eu falei, a Dilamar correu, foi buscar ela. Aí eu trouxe o carrinho e ela ficou, coitadinha, andando devagarzinho. Mas não, você não vai me esperar, não. Pode ir embora. Se eu sou mais velha que você tem que me obedecer. Aí o que eu ia fazer? Tinha que ir embora, não era? É isso aí. Muito bom isso de hoje também, né, gente? Foi muito bom, né? Maravilhoso.